essa discussão sobre o cangaço e os parceiros que estão trazendo para nós, seria muito importante que nós atentássemos para alguns aspectos que são próprios do nosso ofício, são típicos daquilo que nós fazemos, que é pesquisar, escrever e problematizar determinadas questões da sociedade de cada época, e no caso aqui dela, a questão do cangaço no período aí da República Velha, de 1920 a 1940, vamos chamar assim, fechando aí o tempo. Então, essas questões, toda vez que nós trabalhamos, nós temos que pensar o que é que nós estamos fazendo, quais são as ideias que nós estamos especulando e, sobretudo, quais são as hipóteses que nós estamos trabalhando, porque isso é fundamental no trabalho do cientista social, seja ele o historiador, seja o sociólogo e assim sucessivamente. Nessa mesa, que é intitulada Diferentes Contextos que envolvem a rainha do cangaço, eu achei por bem, portanto, traçar algumas considerações. O primeiro ponto que eu coloco sobre Maria Bonita é a questão do epíteto, desse nome que ela vai receber popularmente de rainha do cangaço, que também é um epíteto dado a Lampião. Eu penso que, para nós que trabalhamos, esse epíteto, ele serve como algo para ser explicado, mas não serve para nós referendarmos, vamos dizer assim, essa qualificação dada para eles, porque, primeiro, eu considero que se trata de uma visão parcial e, ao mesmo tempo, uma visão romântica, romantizada da história. Uma coisa é o povo falar isso, uma coisa é o povo entender que Maria Bonita é a rainha do cangaço e assim sucessivamente. Outra coisa somos nós, historiadores, pesquisadores, estudantes, levantarmos, vamos dizer assim, esse epíteto, ficaria algo parcial e, sobretudo, uma visão romântica que não contribui para explicar de fato quem foram esses personagens da história. Aqui em Paulo Afonso, por exemplo, não sei se é do conhecimento de vocês, nós tivemos aí nos anos 60 e 70, nós temos aqui um monumento importante que é a Furna dos Morcegos. Eu percebi que aqui na cidade havia um imaginário, que era o imaginário em que as pessoas na época imaginaram que a Furna dos Morcegos era o lugar frequentado por Lampião e Maria Bonita, e o lugar onde esse casal havia passado a sua lua de mel. Na verdade, isso não é comprovado, mas era, vamos dizer assim, um imaginário muito forte naquele momento, e, portanto, era do ponto de vista de um imaginário. Por outro lado, a Furna do Morcego, portanto, se tornava uma espécie de castelo, onde Lampião se protegia e etc. Essa informação ela é importante, eu repito, mas nós temos que analisar qual o fundamento disso aí, qual o sentido disso aí, como é que aquilo ali surgiu na crença popular. Eu posso passar, portanto, de uma crença para um jornal escrito, um jornal erudito, um jornal de uma capital, que era o Rio de Janeiro, nos anos 50, através de um jornal que se chamava o Cruzeiro. O Cruzeiro, jornal carioca, na edição de 1953, ele vai divulgar a tese, aqui também já bastante discutida, de que a presença das mulheres no cangaço arrefeceu a violência, ou seja, contribuíam para diminuir a violência. Já em 1953, o Cruzeiro estampava essa matéria com essa tese de que a presença da mulher no cangaço havia arrefecido a violência. Diz o jornal, entre aspas, a agressividade de Lampião arrefeceu depois que ele conheceu Maria Bonita. Ora, é preciso que nós saibamos, e é preciso discutir esse ponto, é necessário que nós saibamos que a presença das mulheres no cangaço, ela ocorreu a partir de 1930, no momento em que o cangaço havia se deslocado geograficamente de áreas mais secas para áreas mais banhadas, áreas ribeirinhas, próximos ao Rio São Francisco, portanto, tendo consequência um período de banhos, por exemplo, mais frequente, de alívio com a perseguição das forças policiais, até porque
poucas pessoas exploram esse fato, mas 32, por exemplo, a perseguição policial ao banditismo no sertão do Nordeste foi diminuída sensivelmente, dando um alívio para o Lampião, porque grande parte do contingente policial de todos os estados que haviam sido mobilizados para a perseguição ao cangaço, eles foram deslocados para São Paulo para lutar na Revolução Constitucionalista de 1932. Então, esse fato precisa ser verificado com bastante atenção por nós que estudamos, para ver, por exemplo, para tentar entender, por exemplo, a questão de como o Lampião passou 2 décadas incólume, aí passando pelas forças policiais, sendo derrotado apenas em 1938. Esses fatos ajudam a explicar isso, mas sem dúvida que nós precisamos estar mais atentos a esse aspecto. Eu poderia voltar, por exemplo, a Maria Bonita, mostrando para vocês que em 1995, através de um decreto da Câmara Municipal, houve uma lei que criou a nova denominação para um grupo escolar na Malhada da Caiçara, denominando o grupo escolar daquele local, a partir dessa data do ato, para Maria Gomes de Oliveira Maria Bonita. Vamos ver, em 1995, Maria Bonita, então, ela começa a ganhar mais um tempo, mais um ponto na sua invenção, na sua descoberta no município de Paulo Afonso. E daí para a recuperação da Casa de Maria Bonita foi um salto, como eu tive a oportunidade de ver isso hoje, e que de fato foi muito importante. Eu penso que também nós podemos imaginar, como foi mostrado aqui, a questão da fotografia do cangaço, que é disseminada de uma maneira impressionante, mas que nós nem sempre elas são cuidadosamente analisadas, como foi o exemplo aqui que o colega fez, que muito empréstimo, analisou, tentou discutir as variantes dessa fotografia. Geralmente, nessas fotografias, o que é que nós percebemos? A imagem de Lampião, que é elaborada por ele próprio, mas que são imagens, primeiro, de chefe guerreiro, competente, chefe de família, zeloso chefe de família, moralizador dos costumes, vingador da honra, legalista. O Lampião, de fato, foi legalista quando ele se colocou ao lado das forças que apoiavam o governo em 1926. Aqui em Paulo Afonso, com os cangaceiros de Paulo Afonso, que eu analisei nesse livro, Lampião é tido como justiceiro, é uma representação sobre ele, é tido como herói invencível e, ao mesmo tempo, invencível e invulnerável, ou seja, aquela ideia de corpo fechado, que não pode ser atingido, e é imortal, e assim sucessivamente. Essas representações, elas são muito importantes, mas elas não explicam o fenômeno. É preciso que nós, pesquisadores, possamos fazer as nossas análises, aí sim, explicando a história, analisando a história e trazendo novas hipóteses sobre como ela vai ser construída. Da mesma forma, eu poderia pensar no papel da mulher no cangaço. Quando a gente vê algumas imagens de Maria Bonita, sem dúvida nenhuma, nós percebemos como Maria Bonita, eu poderia usar uma palavra de hoje, como ela foi arrojada do ponto de vista da iniciativa de ingressar no cangaço com muita determinação, do ponto de vista da indumentária que ela utilizava, seja a roupa de campanha, seja a roupa que ela usava no dia a dia, era uma roupa diferenciada, o modo como ela se comportava diante das câmeras, dos jornais. Finalmente, a gente pode comparar com aquela outra imagem que eu poderia mostrar aqui, é a imagem da família Lampião, onde nós vemos Lampião e seus irmãos ladeando as suas 4 irmãs, que são totalmente diferentes do padrão que Maria Bonita utilizava. São 2 padrões diferentes. Uma mulher mais ousada, mais revolucionária no aspecto da vestimenta, e as irmãs de Lampião, mais conservadoras, mais recatadas, enfim, mais acomodadas do ponto de vista da sua própria. Está aí uma excelente questão para ser analisada e está em aberto essa questão. Eu perguntaria também para vocês, seria possível analisar Maria Bonita fora do cangaço? Separar Maria Bonita do cangaço? Eu creio que não, porque, afinal de contas, ela passou, quando nós falamos de Maria Bonita, nós estamos falando da cangaceira, nós estamos falando da cangaceira e não da cidadã, vamos chamar assim, Maria Déia.
Ela passou 18 anos como Maria Terra, como a pessoa, a mulher, e 8 anos no cangaço enquanto Maria Bonita. Então não seria possível. Eu penso que algumas alternativas não é isolar Maria Bonita nem do cangaço, mas também seria um erro separar e isolar Maria Bonita da sociedade que lhe deu origem. É preciso que nós saibamos que antes de ser cangaceira, Maria Bonita era mulher, aqui da zona rural, e como qualquer mulher, ela participava da sociedade sob certos limites e também sob certas possibilidades. Quais seriam as alternativas para que nós que estudamos esse fenômeno, nós possamos sair dessas dificuldades e, enfim, apresentar algumas alternativas de estudo? Eu penso que a primeira alternativa seria situar o estudo de Maria Bonita em torno, e o cangaço em torno das questões centrais da sociedade na época, que era uma sociedade rural, uma sociedade conservadora, uma sociedade patriarcal, onde a mulher tinha pouco espaço de atuação, era uma sociedade onde a riqueza era extremamente centralizada nos proprietários de terra e assim sucessivamente. São essas questões que envolvem uma pesquisa mais interessante sobre o cangaço. Eu penso que a relação homem-mulher, que hoje se chama relação de gênero, também seria uma boa alternativa para se entender a mulher e a cangaceira Maria Bonita nesse caso. As formas de educação da época e, por fim, a economia e a cultura do lugar. Eu só quero lembrar para vocês que a topografia, o lugar, a geografia, ela tem uma importância fundamental no estudo do cangaço. Eu quero lembrar a vocês que a trajetória de Paulo Afonso, essa cidade maravilhosa, fundada na beira do Rio São Francisco, ela foi, durante 1950 para cá, toda centralizada na cidade, no aspecto urbano, enquanto que a zona rural, toda essa faixa que hoje nós estamos falando, Arrastapé, Namibé, sucessivamente Caiçara, está esquecido, continua esquecido do ponto de vista das pesquisas, de que nós possamos entender qual era aquele mundo, qual é esse mundo atual, para que nós possamos, vamos dizer assim, elaborar um retrato o mais próximo possível de quem eram aquelas pessoas que viviam naquela época. Muito obrigado a todos.